E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje é o quarto vídeo aula sobre equações do segundo grau na incógnito X. Nesse vídeo falaremos sobre a fórmula de Bhaskara. Então, como de praxe no canal, vou deixar na descrição do vídeo um link de download de uma atividade. Segundo grau na incógnito X, fórmula de Bhaskara. Então, o matemático hindu Bhaskara desenvolveu essa fórmula por volta do século XII. Seus estudos se basearam nos estudos de outro matemático, Al-Khwarizmi, e através do processo de completar quadrados perfeitos, ele conseguiu determinar uma fórmula resolutiva que conseguia calcular as raízes de uma equação do segundo grau através dos coeficientes a, b e c. Essa fórmula resolutiva é dada por essa expressão: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Essa fórmula é chamada de forma resolutiva da equação completa do segundo grau. Só que essa fórmula, através dela, eu posso resolver as equações incompletas também, tá? Então, em resumo, você vai pegar o valor de A, do coeficiente B, coeficiente C e substituir nessa fórmula. Então, observando essa fórmula, observe essa parte aqui da raiz quadrada, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Esse termo, essa expressão que está dentro da raiz quadrada, ela recebe o nome de discriminante e ela é representada pela letra grega delta. Por que que ela recebe o nome de discriminante? Porque com o valor dela, eu vou saber se a equação do segundo grau vai ter nenhuma raiz real, se vai ter duas raízes reais iguais. Tem alguns livros que falam uma raiz, né? Mas eu prefiro duas raízes reais iguais, ou se vai ter, a equação vai ter duas raízes reais diferentes. Então é o seguinte: se você calcula o delta, né? E dá um número real negativo, um número menor que zero, significa que quando você continuar os cálculos, a equação não tem raiz real. Se o delta for igual a zero, quando você continuar os cálculos, você vai perceber que a equação tem duas raízes reais iguais. E se o delta for positivo, for maior que zero, você vai perceber que a equação tem duas raízes reais diferentes. Então, acho que até para ficar mais fácil de calcular, essa fórmula aqui eu vou separar em duas. Primeiro eu calculo o valor de delta e depois eu substituo nessa expressão aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então eu separo, tá vendo? Então essa fórmula de Bhaskara eu separo em duas. Então eu calculo primeiro o delta, o discriminante, e depois eu jogo nessa expressão, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, as equações seguintes estão escritas na forma reduzida. Usando a fórmula resolutiva, determina o conjunto de solução de cada equação no conjunto dos reais. Então, nós temos uma equação do segundo grau na forma reduzida. O A é 1, que é o número que multiplica o x ao quadrado, e quando aparece só x ao quadrado, significa que está multiplicado por 1. O B é o número que multiplica o x, é o menos 3. E o C é o termo independente, que é menos 28. Então, como a gente viu anteriormente, a fórmula de Bhaskara, a parte de dentro da raiz quadrada eu chamo de discriminante. Então, primeiro eu vou calcular o discriminante e depois que eu vou usar a outra fórmula. Então, como é que calcula o discriminante, o delta? O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, no lugar de b eu vou colocar o menos 3, no lugar de a eu vou colocar o 1, e no lugar de c aqui vai ser menos 28. Então, vai ficar delta é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 28. 1 é positivo. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, 3 vezes 3, 9. Esses três aqui tem que fazer jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28, 112. Então, delta é igual a 9 mais 112. Delta é igual a 121. 121 é menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Se for menor que zero, não possui raiz real. Se for igual a zero, possui duas raízes reais iguais. Se for maior que zero, duas raízes reais diferentes.
Nesse caso aqui, 121 é maior que zero, então a equação vai ter duas raízes reais distintas, duas raízes reais diferentes. Então agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. Então vai ficar x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O delta seria b ao quadrado menos 4ac, que eu já calculei anteriormente. Então, no lugar de b eu vou colocar menos 3. No lugar do delta, eu já calculei anteriormente, vai ser 121. E no lugar de A, o A é 1. Então, vai ficar x igual a menos, o B é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 121 sobre 2 vezes mais 1. Menos com menos mais 3. Qual que é a raiz quadrada de 121? Qual o número que é elevado a 2 dá 121? É o 11. 11 vezes 11, 121. Se não desse exata, eu poderia deixar na raiz ou trabalhar com uma aproximação. Então, vai ficar menos com menos mais 3, certo? Mais ou menos a raiz quadrada de 121 é 11, 2 vezes 1, 2. Então, temos uma adição e uma subtração. Então, eu vou separar agora, vai ter duas respostas. X' vai ser com a adição e x duas linhas com a subtração. Então, vamos começar pelo x'. X' é igual a 3 mais 11 dividido por 2. Quanto que é 3 mais 11? 14. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. X duas linhas vai ser 3 menos 11 sobre 2. Sinais diferentes, que esse mais é positivo, né? Esse 3 é positivo, quando tem sinal é positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 11 menos 3, maior valor absoluto. 11 menos 3, 8. O maior é o valor absoluto, é o do 11, então, menos 8. Então, vai dar menos 8 sobre 2. Ou então, eu tenho 3 e devo 2. Eu pago os 3, eu devo 8. Então, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, as raízes dessa equação do segundo grau é 7 e menos 4. Então, apliquei a fórmula de Bhaskara e através dessa fórmula eu consegui determinar as raízes dessa equação. Então, toda vez que você for resolver uma equação de segundo grau pelo método da fórmula resolutiva de Bhaskara, você vai usar essas duas fórmulas, que na verdade são só uma. Então, vai ter que memorizar. Outro exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Então, novamente, o a é 1, porque quando aparece só o x ao quadrado, ele está multiplicado por 1. O b é menos 4 e o c é 5 positivo. Então, primeiro eu vou calcular o delta, né? Então, vai ficar delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No lugar do b, eu vou colocar o valor menos 4. No lugar do a, eu vou colocar 1. E no lugar do c, mais 5. Então, vai ficar delta igual menos 4 ao quadrado, o menos 4 da fórmula, vezes o a, que é mais 1, vezes o c, que é mais 5. Menos 4 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, todo número elevado a 2 é positivo. Porque menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Fazendo o jogo de sinal aqui, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 16 e devo 20. Ou então, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 16 é positivo, então o 20 é negativo. Então, eu vou subtrair e deixar o sinal do 20. Então, vai dar menos 4. Ou então, pessoal, eu tenho 16 e devo 20, eu pago a conta, eu fico devendo 4. Então, o meu delta, meu discriminante, deu menos 4. Quando o delta dá menos 4, é menor que zero. Então, a equação não tem raiz real. Você pode parar a conta aqui e falar que a solução é conjunto vazio. Por quê? Porque se eu continuasse, no lugar aqui da raiz quadrada, eu ia colocar menos 4 e não existe raiz real, não existe dentro dos reais raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que toda vez que o delta dá negativo, você já para a conta e fala que a solução é conjunto vazio. Essa equação do segundo grau não possui raiz real. Lembrando que conjunto vazio pode ser representado por esse símbolo. Ou sim, os dois juntos não. Outro exemplo,
No caso aqui, letra C. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. O A novamente é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Então, o A é 1, o B é menos 6, o C é mais 9. Então, primeiramente, eu vou calcular o valor do delta, o valor do discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. No lugar de B, eu vou substituir por menos 6. No A, vou substituir o valor numérico, que é 1, e no C, o valor numérico, que é 9. Vai ficar delta igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, como eu não coloquei sinal, ele é positivo, vezes o 9, que também é positivo. Todo número elevado ao quadrado dá positivo, então menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Muita gente erra aqui, ó, fala que 6 ao quadrado é 12. Cuidado, é 6 vezes 6, 36. Então, quanto que é 36 menos 36? Zero. Então, toda vez que se o delta der negativo, não possui raiz real. Se o delta der igual a zero, possui duas raízes reais iguais. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. Como delta é igual a zero, então eu vou obter duas raízes reais iguais. Então, substituindo na fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O delta é a expressão que eu calculei antecipadamente, que deu zero. O b é o menos 6 e o a é 1 nessa equação. Então, vai ficar x é igual a menos o valor de b, que é menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é zero, sobre 2 vezes 1. Menos com menos, mais 6. Raiz quadrada de zero é zero, 2 vezes 1, 2. Então, dá x igual a mais ou menos zero sobre 2. Então, temos uma adição e uma subtração. Somar com zero e subtrair com zero dá o mesmo resultado. Por isso, vai ter duas raízes iguais. Então, x' é 6 mais 0 dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. E x, duas linhas, é igual a 6 menos 0 sobre 2, que é igual a 6 dividido por 2, que também dá 3. Solução 3 e 3. Ou só 3 também, se quiser colocar. Então, vamos lá para mais um exemplo. Mais um exemplo, um probleminha agora. O piso de um galpão retangular tem 120 metros quadrados de área. As medidas do lado desse piso em metros estão indicadas na figura. Quais são essas medidas? Então, está aqui um retângulo. As dimensões dele é representada por x mais 5 e x menos 2. A área de um retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, essa área vai ser x mais 5 vezes x menos 2. Mas qual que é o valor da área? É 120. Então, 120 é igual a x mais 5 vezes x menos 2. Propriedade distributiva, né, nesse produto, eu vou multiplicar o x pelo x e o x pelo menos 2. Depois eu vou multiplicar o 5 pelo x e o 5 pelo menos 2. Então, vai ficar 120 igual a x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Então, 120 igual a x ao quadrado, menos 2x, mais 5x, menos 10. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Mas para eu poder usar a fórmula de Bhaskara para resolver, ela tem que estar na forma reduzida. Então, eu vou dar uma melhorada aqui. Ó. Por exemplo, esse menos 2x mais 5x dá 3x. Então, ficou 120 igual a x ao quadrado, mais 3x menos 10. Para ficar na forma reduzida, eu vou passar todo mundo para o primeiro membro e vou ordenar do maior para o menor grau de monômio. Ou seja, primeiro eu vou colocar o fator que tem x ao quadrado, depois o que tem x, depois os números independentes. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 3x, mais 120, mais 10 igual a zero. Eu não gosto de trabalhar com A negativo, porque na fórmula de Bhaskara ele fica no denominador. Então, para você não trabalhar com número negativo, você tem a opção de multiplicar por menos 1 e trocar todo mundo de sinal. Quem for menos vira mais, quem for mais vira menos. Então, vai ficar x ao quadrado positivo, mais 3x, menos 120, menos 10, igual a zero. Tá aqui. Menos 120 menos 10 dá menos 130. Se eu devo 120 e devo 10, eu devo 130. Então, ficou x ao quadrado mais 3x menos 130 igual a zero. Então, agora eu posso usar a fórmula de Bhaskara. Vou tirar o valor de A, que é 1,
o de B, que é 3, e o de C, que é menos 130. Primeiro, eu calculo o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar de B, eu vou colocar o 3. No lugar de A, eu vou colocar o 1. No lugar de C, menos 130. Então, vai ficar delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 130. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 130 dá 520. Então, delta é igual a 529. Então, agora eu vou substituir na outra fórmula. X é igual a menos B. E vamos analisar aqui o delta primeiro. Esse valor aqui ele é maior que zero, menor que zero, igual a zero. Se fosse menor que zero, não possuiria raiz. Igual a zero, duas raízes reais iguais. Maior que zero, duas raízes reais de Fé Pets. Como ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais de Fé Pets. Então, agora, continuando, vou jogar na fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. O B é 3. O delta, 529. O A é 1. Então, vai ficar x é igual a menos mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 529 sobre 2 vezes 1. Então, menos com mais dá menos, mais ou menos a raiz quadrada de 529 vai dar 23. 23 vezes 23, 529. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu tenho uma conta, né? Uma adição, subtração. Então, eu vou separar. X' vai ser menos 3 mais 23 dividido por 2. Se eu devo 3 e tenho 23, eu tenho 20. Então, vai dar 20 dividido por 2, que dá 10. E x, duas linhas, vai ser menos 3 menos 23 sobre 2. Vai dar menos 26 sobre 2, porque sinais iguais soma e conserva o sinal. Ou então, eu devo 3 e devo 23, eu devo 26. Então, menos 26 dividido por 2 dá menos 13. No caso, como é um problema de comprimento e largura, esse valor negativo não serve. Então, a única raiz que vai... Essa equação tem essas duas raízes, é 10 e menos 13, mas para resolver o problema aqui de área, esse negativo não serve, porque eu não posso ter medida de lado negativo. Então, o x que eu vou usar é o 10. Então, um lado é 15, um lado vai ser o x mais 5, 10 mais 5 que é 15, e o outro lado vai ser 10 menos 2, que vai dar 8 metros. Então, as medidas dos lados desse retângulo são 15 e 8. 15 vezes 8, 120. Então, eu usei esses livros aqui, né, para elaborar os exercícios e preparar o slide. Caderno Futuro Nono Ano, A Conquista da Matemática, Matemática e Realidade. Então, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa o like e assista os vídeos anteriores da playlist de equações de segundo grau. Então, até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.